Fala galera, está começando mais um episódio do Next Level, podcast da Mirago. Eu sou o Daniel Dall'Acqua. E eu sou o Lu Diamano. É isso aí, hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é a Liz Kimura. A Liz é especialista em mapas mentais há 22 anos, com 2 certificações internacionais e trabalha capacitando empresas públicas e privadas, além de instituições de ensino e terceiro setor. Também é docente na FIA, a Fundação Instituto de Administração, e na SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, ambas desde 2018. E desde 2021 também ministra aula na pós do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ela também tem aulas sobre mapas mentais no curso do método 8Ps do Conrado Adolfo, uma masterclass no método Vida Organizada da Thaís Godinho e também uma mentoria na mentoria Produtividade 4.0 do Christian Barbosa. Liz, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de você, do seu histórico, até chegar nos dias de hoje. Nossa, Daniel, gratidão pela apresentação. Como vai, Lud? É muito bom revê-los. É uma honra participar aqui desse. Acho que isso aqui já é um avanço, né? A Mirago, eu lembro quando eu gravei. Sim, faltou citar aí que eu também tenho aula na Sim, Mirago. professora da Mirago. Professora do Sim. curso de mapas mentais. Verdade, bem que lembrado. É um curso essencial, viu? Pra todo mundo que quer aprender qualquer coisa. Eu recomendo. Bem, eu estava no último ano da faculdade. Na realidade, eu tinha terminado o colegial nos Estados Unidos, voltei e pensei, né, o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou prestar? Porque a vida toda eu sempre gostei de ser professora, então a professora jogava um toquinho de giz no lixo, lá ia eu procurar e voltava e dava aula na minha lousinha para as minhas bonecas. Então, assim, ser professora, acho que desde que eu me entendo por gente, isso sempre foi a minha paixão. Só que quando, eu fui prestar vestibular, eu pensei em fazer letras, inglês, né, para continuar atuando como English teacher, né, que eu dei aula aí em várias escolas, mas eu, naquela época, achava que como a profissão do professor, não é uma profissão reconhecida no Brasil, né, é diferente no Japão, em que, quando você pensa, né, em casar com alguém, antes de perguntar para os pais, você apresenta para o seu professor, para ver se o professor aprova, sabe. Olha aí. Então o papel do professor, né, em outros países é, como fala? Um profissional renomado, respeitado, né. Aqui, imagine, tem professores que sofrem bullying. Uhum. Eu fico chocada. Infelizmente. Então eu, ingenuamente, achei que eu não ia conseguir, me sustentar financeiramente com um salário de English teacher. Eu achava que eu ia depender do meu pai ou de um marido para me sustentar. E eu falava: "Não, eu vou ser economicamente independente. Eu vou fazer direito, né, e aí eu vou virar uma doutora advogada e vou dar aula por hobby". Digamos que não deu muito certo. O primeiro ano foi fascinante, porque era direito com D maiúsculo, sabe, justiça com J maiúsculo, mas a partir do segundo ano, foi um tal de código, inciso, a linha, eu falei: "Acho que não é minha praia, né". Terceiro ano eu vi que realmente eu não gosto de direito. Quarto ano eu achei: "Eu detesto direito". Quando chegou no quinto ano, tomei coragem, falei: "Agora eu vou desistir". Pergunta quem é que te deixa desistir no No último quinto ano, ano é difícil. né. Eu falei assim: "Não, agora você se forma, depois você faz o que você quiser". Foi quando eu fui apresentada ao mind mapping, e eu falei assim: Mind o quê?". Falei assim: "Mind mapping, aquela técnica que trabalha com os 2 lados do cérebro, que acelera o seu aprendizado, que te ajuda a tirar notas altas", e eu: "Hein?". E aí o primeiro mapa mental que eu vi, todo coloridinho, cheio de desenhos sobre o direito civil, em direito de família, né, porque a matéria de direito civil é uma matéria que a gente tem uns 5 anos da faculdade. Então desde o primeiro ano até o último ano são os mesmos no meu caso, né, as mesmas professoras, e ela falava: "Não como fala? Não morra, não sabe, não case, não separe até o quinto ano", que era direito de família, então partilha de bens, herança, tudo isso a gente só ia ver no último ano. E eu olhei aquilo e tive, digamos, uma péssima primeira impressão, porque falei: "Olha, apesar da minha altura, eu já sou gente grande, eu já passei dessa fase de canetinhas coloridas, né". E eu falei: "Não, mas isso vai te ajudar". E digamos que eu não tinha o que perder, então
eu meio que comecei a fazer mapas mentais todo dia, para toda que é como foi traduzido no português, né, o nome, o título original em inglês é Mind Map, ou Mind Mapping, e em português é conhecido como mapas mentais. E aí eu comecei a usar todo dia para todas as aulas, em todas as matérias. Antigamente a segunda fase da OAB era oral, então a gente tinha provas bimestrais, orais desde o primeiro ano. Aí quando foi a primeira prova bimestral do quinto ano, terminou a prova, a professora virou e perguntou: "O que foi que aconteceu?", né. E na hora, assim, eu gelei, né, pensando: "Meu Deus, será que ela tá achando que eu colei?", porque prova oral é impossível, porque é você e o professor e você, pra onde você olhar, né, o Hum. professor tá olhando. Eu falei assim: "Como assim, mestre?". Ela falou: "Não, é porque no começo do ano você estava pensando em largar a faculdade e agora você fez uma prova excelente, com ideias articuladas, com raciocínio lógico jurídico, uma visão ampla de defesa. E o que aconteceu? Você resolveu se apaixonar pelo direito?". Eu falei: "Não, mestre, eu continuo odiando o direito, mas eu descobri uma fórmula para absorver aí esses conhecimentos, né, essas informações e reproduzir aí em provas, exames". Então, com a técnica eu consegui tirar 10, tirar um diploma. Eu sou bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também passei da primeira fase do OAB com o pé nas costas, né, sem ter estudado absolutamente nada, só com o que eu lembrava dos meus mapas mentais. "Ó, o negócio O funciona, hein". negócio é Uhum. poderoso. De alguma maneira, apesar de não gostar das matérias, dos assuntos, as informações entraram na minha mente. Aí, terminando a faculdade, eu fui bolsista no Japão, então tinha prova de proficiência do idioma, né, e a última etapa, a redação. Então eles dão o tema na hora e tem lá o X tempo e o pessoal saiu escrevendo, e eu fui lá no cantinho da folha e fiz um mini brainstorm em mapa mental e defini a sequência que eu ia redigir, porque quando a gente organiza as ideias dessa maneira, o seu texto flui, você evita ambiguidades, repetições, contradições, e aí daqui a pouco a professora fala: "Faltam pum, faltam 10 minutos", eu: "Meu Deus", em 10 minutos eu voltei para o meu esquema lá, tá-tá-tá, falei: "Não vai dar para falar sobre isso nem sobre aquilo", falei: "Ah, então tá bom, vou terminar falando não sei o quê, tá-tá-tá", e consegui, né, entregar a prova. Tive a oportunidade de conversar com pessoas, né, senseis que fizeram as correções, e falaram: teve gente que terminou o tempo, largou a caneta no meio da frase, né, teve muitas pessoas que não conseguiram terminar o raciocínio, e isso descontou muitos pontos e a redação é a nota mais alta, né. Sim. Lá no Japão, nós éramos em aproximadamente 150 bolsistas, eh, espalhados pelas 47 províncias, e como o Japão não é um país cristão, eles não comemoram o Natal, né, eles trabalham-se dia 24, dia 23, dia útil, normal. O máximo que pode acontecer é o namorado levar a namorada para jantar fora, dar um buquê de flores, uma caixa de bombons, mas não tem nada assim como nós, né, aqui no Brasil. Aí, a gente desde a época que estávamos no Koshukai, que é o seminário preparatório para os futuros bolsistas, a gente já tinha combinado: "Vamos passar o Natal juntos". Afinal de contas, naquele ano, a nossa família estava do outro lado do planeta, né, então nós bolsistas éramos a nossa família para aquele Natal. E, quando eu cheguei, nós comemoramos o Natal em Nikko, né, uma cidade, assim, mais ao norte, de Tóquio, que tem uma cachoeira e os macaquinhos, né, do Uhum. então, e eles vieram, né, e eu tagarela da turma, né, então eu fui uma das mestres de cerimônia do evento. Aí quando eu cheguei, eles vieram com a programação, um monte de folhas com super bem organizada, a coluna do horário, atividade, responsável, recursos, e conforme a gente estava revendo essa programação: "Ó, esse item mudou. Ah, aqui inclusive, tá vendo nessa outra página, esse item também mudou para". Eu falei: Espera aí", peguei uma folha sulfite, desenhei uma árvore de Natal, falei: "Ok, tá bom, abertura, os coordenadores, ok, depois qual que é a primeira atividade, né, né, o jantar, o encerramento, a troca de presentes, agradecimentos", então eu tinha o evento inteiro num mapa mental. E tudo assim, né, vai acontecendo, é tudo muito dinâmico, né, por mais que a gente planeja, né, a única coisa que a gente tem certeza é que, não vai sair como Vai mudar, planejado, Sim. alguma vai coisa vai mudar. mudar. Aí, o pessoal vinha: "Ai, queimou, queimou,
o frango queimou, a cozinha precisa de mais 30 minutos. Eu falei, tá bom. Aí o pessoal folheando um monte de páginas, o que né, dura 30 minutos para substituir. E eu com o meu mapa mental, com a visão global, ok, aqui, esse item, inverte a programação, microfone, vambora. Porque no meio de um evento não dá para você falar, gente, ó, a turma da cozinha deu problema. Hum. Alguém tem ideias? Ideias em votação, abstenções, votos contrários. E aí eu vim, eu quero dar um recadinho. Eu falei, sobre o quê? Você quer falar, então, ó, a hora que você vê fulano no palco, já se aproxima, que aí vai Beltrano falar e aí a gente passa o microfone para você. Então, por mais, assim, caótico que as coisas pudessem acontecer, com o mapa mental, você tem uma visão global, clareza e facilidade de tomar decisões assertivas, né? Então, eu falei, a hora que terminou o evento, assim, deu tudo certo. E o pessoal vinha e falou: "Olha, né, que normalmente brasileiro, latinos em geral, né, a programação atrasa e não sei", e diz que o evento saiu, assim, tudo incrível, né. Falei assim: "O pessoal não tem ideia do incêndio que a Dos gente estava BOs. apagando, os BOs e os incêndios que a gente estava apagando nos bastidores". Mas o show tem que continuar, né. Então lá na frente estava todo mundo Tudo sorrindo. certo. Muito bom. E foi incrível, porque quando eu voltei para o Brasil, eu então vim fazer parte da ACBEX, que é a Associação Brasileira de Ex-Bolsistas, no Japão. E ele tem, né, esse Koshukai, que é esse seminário preparatório, que normalmente dura um mês, em janeiro, que tem a cerimônia de abertura com as entidades que oferecem bolsas de estudo, vêm, né, fazer um breve discurso, e eu tô lá tendo algumas entidades, né, algumas autoridades chegando. Cadê o mestre de cerimônia, né? Ele não devia ir lá recepcionar as autoridades, conferir nome, cargo, pedir para sentar lá no reservado, tudo. Mestre de cerimônia é fulano. Aí ele: "Quem? Eu?" Eu, tipo, ele estava de camisão, bermuda, ninguém me avisou que eu ia ser mestre de cerimônia, né. E aí eu estava toda formal, tudo, não sei o quê. Aí o pessoal da coordenação, assim, olhou para mim: "Ah, você pode ser mestre de cerimônia?" "Quem? Eu? Na Como? hora. Agora?" "É." Aí eu olhei, tá bom, tá bom, tá bom. Acho que eu sou a menos despreparada, porque quando eu tinha feito colegial nos Estados Unidos, uma das minhas matérias foi speech, né, que, nós éramos em 10 estudantes estrangeiros numa escola pública, e, a gente podia se inscrever em qualquer matéria, mas o único pré-requisito é que, como éramos estrangeiros, a gente era obrigado a ter uma aula de inglês, que podia ser drama, debate, literature, sabe, whatever, tinha um monte de opções, né, mas o que eles recomendavam era speech, que traduzindo ao pé da letra é discurso, que em outras palavras era curso de oratória. E diferente do Brasil, que a nossa programação é semanal, lá nos Estados Unidos a programação é diária. Então toda a primeira aula de segunda é a mesma primeira aula, de terça, quarta, quinta e sexta. Aí eu me inscrevi no Speech 1 e Speech 2. Então durante um ano inteiro, segunda a sexta, todos os dias eu tive aula de oratória. Então eu olhei e falei: "Tá bom, acho que eu sou a menos despreparada". Aí eles falaram assim: "Ah, os japoneses são pontuais, né, então a gente começa às 8, tá bom?". "Tudo bem". A hora que eu olhei pro relógio, 5 para as 8. Falei: "Não Nossa. acredito, vocês me convidam de última hora e me dão 5 minutos pra preparar". "Não, tá bom, para de reclamar, vamos lá. Ok, cerimônia de abertura, abertura. Boas-vindas, composição da mesa principal, ok, os discursos, eu não sei o quê, encerramento, agradecimento, patrocinadores, brinde, né, o campai, quer dizer, então assim, em 5 minutos eu montei um cerimonial e conduzi, né, uma noite de eventos com uma folhinha de Nossa. papel, né. Então, assim, eu testei essa técnica dos mapas mentais, nossa, nas situações mais assim, né, entre como que é? A fogueira, e a frigideira, entre a cruz e a espada, e, como eu tinha essa mania, né, de querer, tinha não, né, acho que ainda tem essa mania de querer abraçar o mundo com as pernas, né, a primeira literatura de produtividade que eu tive conhecimento foram Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Uhum. do Stephen Covey. Sim. Eu me apaixonei por essa técnica, então, por essa literatura. Aí eu fui lá, bater na porta e, pedir emprego lá na Covey Leadership Center Brasil. E o meu chefe, ele, assim, naquela época, né, 90 e pouco, telefone celular era um tijolo,
e você pagava não apenas para efetuar a ligação, mas para receber ligação. Aí ele ligava para mim e falava assim: Liz, eu quero. Te ligo daqui a 5 minutos. Pá. E aí, chefe nunca fala, né? Item 1.1, 1.2. Item 2. Não, Vem chefe vem cruzado. Atropela. disparado. Então, eu com meu mapa mental, eu eu respondia e anotava as pendências que precisava. E aí ele falava assim: sabe que você com essas suas minhoquinhas coloridas até que dá conta do serviço? Minhoquinhas coloridas, ótimo. Então, assim, depois do Japão, eu fui morar na Venezuela, até que deu uma bela sexta-feira. Domingo iam ser eleições para Hugo Chávez. Eu pensei, acho melhor voltar, né? Então, Voltou a tempo. eu voltei a tempo. E quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Falei assim, direito eu não vou exercer. Será que eu faço uma nova faculdade? Faço uma pós? Mas aí o quê? Né? Então, eu meio perdida. Bem, o básico é voltar para dar aulas de inglês. E eu pensei, mas você tem que ter um diferencial no mercado, né? O das minhas habilidades, talentos, o que eu tenho de diferente? Aí eu olhei e falei, o mapa mental é diferente. Só que no ano de 2000 era tão diferente, mas tão diferente, que ninguém vinha fazer um curso com alguém que não conhece para aprender uma coisa que nem sabe que existe, Uhum. né? Então, o meu chefe, ele dava treinamento na AmCham, na American Chamber of Commerce, e o WTC, o World Trade Center de São Paulo, estava inaugurando as instalações e também queria trazer esses treinamentos. Então, eu falei lá pro meu chefe, né? E ele me ajudava a abrir portas. Aí ele falou: olha, na AmCham vai ser meio difícil, né? Mas acho que no WTC tem chances. Eu falei assim: eu vou falar com o presidente. Olha, ele gostou de você e liberou. Quem? Mas eu não conheço o presidente do WTC. Ué, mas ele te conhece? Jura que ele me conhece? Como assim ele me conhece? Tipo, De onde? eu sou ninguém, né? De onde? Aí que a gente conversando, foi um dos treinamentos que o meu chefe deu, porque além dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele também dava o treinamento de gestão do tempo, que era do terceiro hábito, né? Comece com o mais importante, né? O first things first. E aí, naquele treinamento, a primeira coisa foi o quebra-gelo com a autoapresentação, e eu fui a única pessoa que fez autoapresentação, foi a última, né, a me apresentar, né, e eu fui a única que fez autoapresentação em pé, né, e na hora do coffee break ele foi embora, ele não pôde ficar no treinamento o dia todo, então ele só me viu naquele minuto ou naqueles 2 minutos que eu falei, puxa, a gente nunca tem uma Uhum. segunda chance para causar uma boa primeira impressão, né, eu falei: "Puxa, uau!" E, a gente marcou então todos os meses, só que, não formava turma. Então, o pessoal ligava: "Olha, não formou turma. Você quer o seu dinheiro de volta ou quer ficar pré-inscrito para a próxima turma?". "Ah, eu quero fazer o curso". "Tá bom". Chegava no próximo mês: "Então, não formou turma de novo. Você quer?". "Eu não quero dinheiro de volta, eu quero fazer o curso". Então, a primeira turma tem lá, meu pai, minha mãe, meu primo, o fornecedor dos materiais, os funcionários do WTC, não sei o quê, e acho que tinha 1 ou 2 pagantes, assim, e aí tinha, sabe, então tem foto lá das 2 turmas que eu consegui fazer, as 2 no negativo, né, o WTC bancou, e foi assim, em 2000 eu tirei a minha primeira certificação, em 2008 eu tirei a minha segunda certificação, e já vai fazer 22 anos E que eu aí, tô já. trabalhando com isso. Muito É. bom. Eu tava escutando aqui o Daniel falar o seu currículo, que tá bem modesto aqui, né? Modesto, A Liz modesto, é uma das principais autoridades e referências em mapa mental no Brasil, sem dúvida alguma. com A gente tem certeza. o privilégio de ter essa conversa aqui. É verdade. Liz, eu vou pedir pra você, pra esquentar a nossa conversa aqui, como o tema é aprendizado e barra mapas mentais, Uhum. eu vou pedir pra você comentar o seguinte: a gente vive num mundo hoje que é cada vez mais conectado, as Uhum. informações são cada vez mais abundantes e mais acessíveis, né? Hoje, na palma da mão, Uhum. ali no celular, a gente acessa qualquer coisa, aprende qualquer coisa. Verdade. E a minha pergunta é: tá mais fácil aprender hoje do que antigamente?
Na Como é que você enxerga isso? realidade, eu acho que gera um estresse, né, esse fica overloaded. É muita informação, a gente fica eu vejo muita gente perdida. E o grande drama é que na escola, desde que a gente é pequenininho, a gente só aprende sobre o que devemos estudar, mas a gente nunca, tem aulas de como estudar, né, como aprender. Eu tenho um guru que eu adoro, que é o Robert Wong, um headhunter, aí que foi reconhecido pela revista The Economist como um dos 200 melhores headhunters do planeta e um dos né, top 5 do Brasil. E uma vez ele, numa das palestras, comentou, né, que a escola ensina, mas a gente só aprende na vida, né? Uhum. Então, eu não sei se, aprender está mais fácil, porque o como aprender ainda muita gente não descobriu, né, então muita gente sofre para aprender, né. Mas que, o acesso à informação nossa, eu dando palestra, eu falo: "Olha", eu que as pessoas "Ah, você indica algum software?". "Então, eu gosto do FreeMind, que é um software gratuito, mas infelizmente ele só tem para desktop". Eu tô dando a palestra e as pessoas estão lá no celular conferindo o que eu tô falando. "Liz, mas olha, no meu celular tem o app do FreeMind". Aí eu fui ver, é verdade, tem um escrito FreeMind. Só que o que acontece, quando começaram aí os softwares em mapas mentais, o que né, assim, disparado o melhor software, assim, o top dos tops, né, é o MindMeister, perdão, o Mind Manager da empresa MindJet. E o que acontece, ele é o mais caro também. Então, ficava inacessível para muita gente. Tanto é que, de 4 em 4 anos eu, voltava para fazer reciclagem da minha certificação, e eu comentando que, olha, em 2004 estava muito difícil, porque olha, ninguém nunca ouviu falar de mind mapping, tudo, sei o quê, né, é difícil conseguir, né, dar curso, ser remunerada por isso, né. E aí eu falei: "Olha, mas eu consegui um aluno que se apaixonou e ele faz tudo quanto é, né, em software, e que eu levemente comentei, sabe, que assim, que ele craqueou o software". Os americanos ficaram: "O quê? What? That's a crime!". É verdade, é um crime, tem razão. E eu como essa cultura, né, do latino-americano em geral, de que craquear software, pô, Não é né, nada, né? É pessoa uma não é nada, coisa é algo banal. comum, banal, né. E lá não, isso é um crime, né, e se eu não denunciasse, eu perdi a minha certificação, o meu título. Então, eu falei: "Não, me dá 2 semanas". Eu voltei para o Brasil: "Fulaninho, você tem um prazo de 2 semanas para me apresentar nota fiscal, senão eu te denuncio, porque entre te denunciar e perder minha certificação, eu te denuncio", né. Então eu parei de ficar indicando softwares pagos, eu falei: "Olha, Freemind já está craqueado, ó, ele é gratuito". Só que é aquilo, ele só tem para Windows, Linux e Mac, né, e alguém aproveitou o nome famoso do Freemind, que acho que é o software gratuito mais popular no planeta de mapas mentais, né, e lançou um app, né, Hum, que é grátis no celular, no tablet, mas se você quiser ver no desktop, aí no computador, aí é pago. é pago. Uhum. Então, por isso que realmente hoje acesso à informação, isso é fácil. Boa. É, sem dúvida. Liz, existe alguma diferença entre aprender e estudar? Estudar e aprender? Uau, Daniel, essa é uma boa pergunta, hein. Eu lembro na época da faculdade que, eu chegava a comentar, né, que eu não gosto de estudar não, mas eu adoro aprender. Aí o pessoal olhava para mim com uma cara, assim, meio que de um ponto de interrogação. Eu vejo assim, estudar, não sei se dá para dizer que é mais, assim, teoria. Estudar, eh, é um tipo de investigação que não necessariamente parte do seu interesse. Né, então quando você vai para a escola, você é obrigado a estudar, quando você vai para a faculdade, você é obrigado a estudar, ler, tudo assim. Agora aprender é mais ativo, é mais proativo, eu acho que eu viria dessa maneira. Então, por exemplo, eh, eu queria aprender a andar a cavalo, né, aí minha família toda era toda de golfistas, e a gente então parava na hípica, eu tinha minha 1 hora, 50 minutos de aula de equitação, e aí a gente seguia para o clube de golfe, né. Aí, na faculdade, assim, muitos dos meus
né, eu tive, assim, o privilégio, né, de ter um pai que sabia ganhar dinheiro, então, assim, todo mundo que passava na faculdade ganhava carro. Só que eu tinha tirado minha carteira de habilitação nos Estados Unidos com 16 anos de idade e voltei já com a habilitação, só que eu não tinha idade mínima legal para dirigir. Então, a hora que eu completei 18, eu ganhei um carro. Aí quando eu passei na faculdade, eu já tinha carro, então ele falou assim: "O que que você quer?" Eu falei: "Ah, eu quero aprender a mergulhar". Aí meus pais: tá bom. Desde que você não peça para mergulhar com tubarões". Eu: "Poxa, tem um mergulho lá em Aruba com tubarões lixos". Eu falei: "Ah, tá bom". Aí eles ficavam: "Mas por que que só nossa filha é diferente, né?" Porque eu sempre pedia coisas assim Diferentes. diferentes. Então eu acho que aprender é muito mais proativo, né, e estudar não necessariamente eu classificaria como reativo. Não sei se faz sentido para vocês. Boa. É, estudar lembra muito aquela coisa de colégio, né. Total, total. Pessoas Hum. estudam, 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 passam na prova e depois esquecem, né, e Não não lembram aprendem, mais, não necessariamente aprendem, não né. assimila, né. Hum. E esse negócio do interesse tem tudo a ver, né. Se não tiver um interesse genuíno ali, é muito difícil de absorver, né. Por isso que eu achei o mapa mental incrível, porque eu não assim, eu praticamente odiava todas as matérias que eu tinha na faculdade, né, eu tinha, assim, um outro professor incrível, nossa, eu tive aula com o Roque Carrasa de direito tributário, ele, assim, uma enciclopédia ambulante e um homem tão elegante, tão inteligente, que as piadas dele eram piadas, sabe, de alto nível. Eu falei: "Gente, uma pessoa culta", mas eu detestava tributário. Adorava as aulas dele, mas tributário, a matéria que ele dava, eu detestava. Então, mesmo não gostando das matérias, eu consegui aprender, sabe, não sei, eu estudei e tive nota. Então, Uhum. eu falo assim, é desafiador. Ah, sem dúvida. Eu conheci mapa mental em 2010, Hum, mas conheci do jeito errado. hum. Conheci a ferramenta, né, MindMeister. Ai, ok, Então eu adoro. não entendia o conceito ainda, lado esquerdo, lado direito cérebro, a parte mais visual, hierarquia, palavras-chaves, então fazia tudo errado. Já funcionava, já me ajudava muito, né. Hum. Depois que eu te conheci e comecei a aprender de verdade o que que é mapa mental, eu falei: "Nossa, eu faço tudo errado, meu Deus do céu, preciso começar a fazer direito". E realmente muda completamente, porque antes pra mim era só uma forma de organizar as coisas, né, visualmente Hum. organizado, né. Uhum. E quando você começa a entender a questão de hierarquia, de ser visual, de ter cor, de ter imagem, de ter outros elementos, aí começa a Uhum. fazer uma diferença tremenda, né. Tanto é que, Daniel e Lud, eu acho que faltou a gente explicar para nossa audiência o que é mapa mental. Não, a gente vai explicar, Então tá bom. vamos Ok. explicar com Ok. Com certeza, certeza. com certeza. Eu até queria puxar agora para fazer uma pergunta para você que é a seguinte: você vive fazendo mapas mentais, você vive treinando outras pessoas que estão Uhum. querendo aprender coisas e você também treina muita gente que ensina. Você também Isso treina muitos mesmo. professores, né? Isso mesmo. Nessa tua vivência, nessa tua jornada, eu acredito que você deve ter já experimentado de tudo um pouco, em termos de técnicas de aprendizagem, etc e tal. Como aprender mais rápido e melhor, na sua visão Hum. hoje, com tudo que você já Tan viveu? tanto é que aquela, né, aprendizagem acelerada, são técnicas desenvolvidas por um outro inglês, né, então o Tony Buzan, o criador dos mapas mentais, também era inglês, e o primeiro livro que ele escreveu sobre o assunto foi em 1974, com o título Use Your Head, né, na Inglaterra. Eu tenho um exemplar traduzido de inglês britânico para inglês norte-americano, chamado Use Both Sides of Your Brain. E no Brasil foi traduzido pela editora Integrare com o título Use Sua Mente. E o grande braço direito do Tony Buzan por mais de 2 décadas foi a Wanda North. E a Wanda, na época que leu esse primeiro livro, ela era vice-presidente do Colin Rose, o criador das técnicas de aprendizagem acelerada, que englobam técnicas de memorização, leitura dinâmica, né? Ele tem um termo chamado superaprendizagem. E ela olhava e falava assim: Meu, tudo isso realmente é super bacana, mas quando ela conheceu o mapa mental, ela falou assim: Isso sim é, sabe, é de explodir a mente. Eu falei: Nossa, isso sim você consegue explorar, né? Toda a sua mente, todo o seu potencial, intelectual. Então, ela veio né, trabalhar com o Tony Buzan, e a editora Sextante aqui no Brasil
Então traduziu 3 livrinhos, que são um deles, né, o Mapas Mentais, né, que é o de capa azul. Uhum. Aí ele também tem o Leitura Dinâmica, de capa vermelha, e o Memória Brilhante, de capa Amarelo. amarela. Amarela. É. Então, o mapa mental, ele, assim, é uma forma de organizar informações que a gente chama de uma anotação não linear, né. Então ele não é aquele tradicional palavra depois, né, uma palavra depois da outra, uma linha depois da outra, um parágrafo de maneira sequencial linear. O mapa mental, ele é um formato que parte do tema central e a partir desse tema central você divide em categorias de informações e de cada categoria hierarquizar essas palavras-chaves. Então a gente não escreve texto, a gente só se concentra em palavras-chaves e necessariamente usa cores e imagens. Então ele trabalha com os 2 lados do cérebro, né, que essa foi outra questão que o Tony Buzan, quando ele entrou na faculdade, ele entrou em pânico, porque era muita matéria ao mesmo tempo, muita coisa para ler, para estudar ao mesmo tempo. E ele assim: "Meu Deus do céu", e como para estudar você usa o cérebro, ele foi para a biblioteca e pediu para a bibliotecária todos os livros sobre o funcionamento cerebral. Aí ela direcionou ele para o corredor de medicina. Ele: "Não, não, 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 eu não quero saber como que o cérebro funciona, assim, biologicamente ou Biologicamente. fisiologicamente, eu quero saber como ele gera ideias, como ele organiza ideias, como eu vou para uma aula, eu aprendo e reproduzo isso numa prova". Ela virou para ele e falou: "Olha, eu acho que não tem algo do gênero". Então, ele passou a fazer muitas investigações sobre o funcionamento cerebral. E na década de 60, eles tinham feito, esse estudo sobre teve 2 cientistas, né, que ganharam o prêmio Nobel por descobrir o cérebro entre 2 hemisférios, né, em que o córtex cerebral, que é a nossa última camada do cérebro, né, que só os seres humanos têm, ele tem 2 hemisférios com funções distintas. Então, através de pessoas que eram mutilados de guerra, acidentados, que perdiam parte da massa cinzenta, perdiam algumas habilidades cognitivas. Então, com isso, eles foram mapeando, né, em que o lado esquerdo é mais racional, lógico, cronológico, sequencial, linear, que enxerga detalhes, monocromático. E o lado direito do cérebro que enxerga cores, imagens, emoção, intuição, visão global, né, a relação entre os detalhes, a relação entre as partes, a imaginação. Então o mapa mental é exatamente assim, ele trabalha características típicas do hemisfério esquerdo, como, palavras-chaves em letras de forma, de maneira, lógica e hierárquica, com cores e imagens típicas do lado, direito do cérebro com, que inclusive é a memória a longo prazo. Então, quando a gente trabalha só de maneira sequencial, linear, monocromática, eh, ele fica todo monotônico, sabe, Uhum. monótono. E quando você trabalha com cores, imagens, né, você consegue, lembrar durante um maior período de tempo. Por isso que o mapa mental ele também ajuda na memorização, mas não é, eh, uma das técnicas, né, porque tem as técnicas clássicas de memorização, por rima, por formatos, então, quarto romano, então tem várias, técnicas e o mapa mental, ele te ajuda na memória, porque ele trabalha com seus 2 lados. Até Boa. hoje você não conheceu nada que chega perto da eficiência do mapa mental? Para o aprendizado, Ainda não. talvez o que, na técnica de photo-reading do Paul Schilling, uma das etapas da fotoleitura é o mapa mental. Então, eu conheci o Aras Duarte, que é certificado pelo Paul Schilling, hoje ele chama a fotoleitura de leitura 4.0. Hum. E isso daí eu achei assustador, porque na época, né, eram, treinamentos presenciais, o primeiro exercício era um livro, sem capa, de ponta cabeça e de trás para frente, que a Meu gente Deus. fotolê, aí terminou, tivemos que responder um questionário e eu acertei 80% das respostas. Eu: Meu Deus. "Espera aí, espera, rewind, volta".
o Aras conta pra mim o que que foi que aconteceu, Hum. porque eu não tô entendendo. E aí ele fala: "Então, não é ver para crer, é crer para ver". Como assim? Né, então a gente entra em alfa, você joga todas essas informações para o subconsciente e eu não sei como, a hora que você precisa, Tá Tá lá. lá. ele vem para o consciente. Caramba. Gente, Então, super recomendo, até que no meu Instagram é um dos cursos que eu recomendo lá, é o curso Repete do pra Aras gente qual que é o Duarte. nome? Chama Leitura 4.0, Tá. que originalmente é a fotoleitura. leitura. Então, isso Vou Bacana. daí é pesquisar sobre bizarro. isso. Muito bom. Muito bom. Bom, você acabou falando um pouquinho sobre o que é, né, o mapa Uhum. mental. Falou um pouco também da eficiência dele no aprendizado. Eu só queria entender assim, Liz, você usa mapa mental para qualquer tipo de objetivo ou de aprendizado que você possa ter, ou você pode usar diferentes técnicas de aprendizado dependendo do objetivo que você está lidando, ou não? Cara, mapa mental serve para basicamente tudo, assim. Então, eu sou suspeita, né, pra mim mapa mental serve pra tudo. Tá. Então o que você quiser, né, e como o que o Tony Buzan escreveu, na realidade, assim, era um livro maior chamado The Mind Map Book, de autoria do Tony Buzan com o irmão dele Barry Buzan, porque o Tony ele desenvolveu o mapa mental mais para poder absorver informações, né, fazer anotações durante uma aula, durante uma palestra, e o irmão dele gostou muito de usar o mapa mental para gerar ideias e organizar essas ideias para ministrar uma Pra aula, uma planejar. palestra, para Uhum. planejar, porque você já foi para alguma aula que você fala: "Puxa, uma palestra, nossa, aquela pessoa tem muito conhecimento". Hã, mas você entendeu o que que ele falou? Hum. Já passei por Porque isso. a pessoa não consegue conectar. Conectar as Não é coisas. todo mundo que tem a didática, né, de Sim. sabe, ensinar de maneira facilitada. Então, assim, o mapa mental é para tudo. E aí, nesse livro The Mind Map Book, tem um capítulo que o Tony Buzan escreveu sobre as leis dos mapas mentais. Leis a serem seguidas, leis a serem obedecidas, que foi então traduzido nesse livro, né, de capa azul da editora Sextante. Bastante. Só que é um livro totalmente monocromático e Uhum. muito linear para explicar uma coisa que não é linear. Por Uhum. isso que eu criei uma videoaula sobre as principais leis dos mapas mentais, em que eu vou explicando essas leis ao construir o mapa Um mapa mental, mental. né? Que inclusive acho que é É esse aqui. isso, é esse daqui Deixa que tá aqui. no livro do Daniel. Aliás, Então, quem tá acompanhando só por áudio, né, Sim, esse podcast ele também vai estar lá no nosso YouTube, você pode ir lá, porque assim, a nossa mesa tá cheia de mapas mentais, de livros, de um monte de coisa legal que você só vai conseguir ver lá no YouTube. Então, perfeito. isso vai lá no mesmo. YouTube pra acompanhar, porque tem muita coisa Uhum. bacana. Aí o Ludi falou, né, que: "Ai, estava fazendo um monte de mapa mental errado". Na realidade, a gente nem usa esse conceito de certo ou errado, porque se funciona para você, ele tá certo, né. É. Só que essas leis, vão fazer com que o seu mapa mental seja mais eficaz, né. Então, é aquilo, por exemplo, quem mora em São Paulo e dirige à noite, de madrugada, o farol está vermelho, mas se a rua estiver deserta, você olha de um lado e do outro, não tem ninguém, você queima um farol vermelho, né. Então, assim, o que acontece? Quanto mais você respeitar as leis de trânsito, maior a sua segurança, né, a maior segurança dos motoristas, pedestres, né. Então, o mapa mental é do tipo, quanto mais você respeitar as leis, mais eficaz Uhum. será esse mapa mental. Quanto menos você respeitar as leis, o que acontece? Ele é para ser na horizontal, né, numa folha, em branco, tipo uma folha sulfite, e a pessoa usa na vertical, tudo linha pautada, né, tipo um caderno universitário. Aí, em vez de usar cores, sai monocromático. Em vez de trabalhar com palavras-chave, fica aquele texto enorme. Imagens, então, nem pensar. Ele vai perdendo tanta eficácia que, eu já fui dar palestra num lugar que, quando a pessoa olhou a programação, mapas mentais? Não, mas a gente não vai perder muito tempo com essa porcaria, né, porque esse troço não serve pra nada. Eu olhei assim, eu falei: "O senhor já ouviu falar sobre mapa mental?" Eu falei: "É, eu tive uma breve introdução, mas ó, não funciona. Coisa de charlatanismo". Eu:
podemos conversar depois do coffee break? Aí, a hora que eu terminei minha apresentação, ele falou: Nossa, eu não sabia que era isso, o mapa Ah, mental, não foi assim que me explicaram, não sei o quê. Eu falei: Então, né, o duro é que hoje, tanto, né, da mesma maneira que o papel aceita qualquer coisa, a internet também aceita qualquer Tem coisa. muita informação errada sobre mapa mental, Muito. né? Na Ai, e tem, internet. assim, uma jornalista, assim, que ela publicou um artigo maravilhoso sobre mapas mentais. Já aplaudi. Só que todas as ilustrações que ela usou para o artigo dela não tinha nenhum mapa mental. E o duro é que quando eu fui ver nos meus históricos de e-mail, ela tentou me contactar. E quando eu fui ver assim, quando os meus alunos, né, começaram a me falar: "Olha, saiu um artigo", aí eu vi que, puxa, ela me procurou e as agendas aí não 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 bateram. bateram. Então, muita gente chama de mapa mental qualquer anotação não linear. Uhum. Né, então tem muitos aí, influencers, né, que lançam cursos, e falam: "Olha, e tem o bônus do mapa mental". Aí eu vou lá, é, não é mapa mental, né. Então, são poucos os que têm essa consciência da diferença entre mapa mental de uma facilitação gráfica, de um Sim. resumo ilustrado, Total. então são diferentes. Compartilhando só um pouquinho da minha experiência com mapas mentais, quem me apresentou foi o Lud, né, lá Hum. atrás. É. E ele falou que ele começou errado e eu comecei igual ele, então vou culpar ele, tá? É, mas assim, eu queria dizer que mesmo começando errado, vamos dizer assim, você bem falou que não tem certo e errado, mas a diferença que fez, mesmo só usando a ferramenta, o Sim. básico, Já é ajuda, não é? gritante. É É gritante. gritante. E a gente passa a usar isso em É tudo, né? viciante. Em reuniões, Eu não consigo não em fazer. cursos, É. tudo que você faz, livros, você faz um mapa mental. Quando você escreveu o seu livro, você fez um mapa mental antes. Fiz um mapa mental. Tá Olha lá, só. tá lá no livro, eu falo sobre isso. Inclusive depois, mas aquele mapa mental, ainda ele era um mapa bem cru, Uhum. né? Bem Uhum. ferramental Sim. básico ainda. Fiz até outros depois, mas o começo, quando você ainda está iniciando, é incrível a diferença que faz, né? No Uhum. aprendizado, na absorção do conteúdo, é muito interessante. É, tem muitas coisas. Assim, ele é perigoso porque ele é um pouco viciante, né? Ele vicia. Eu acho ele. Você é a prova viva, né? A Liz acho que é a maior viciada de mapas mentais que eu conheço. Mas eu não. Tem muita coisa que eu não consigo mais não fazer mapa mental. É incrível isso. Incrível. Voltando no Aras Duarte, eu já fiz algumas lives com ele, e aí ele falou: "Olha, Liz, eu estava aqui matutando, sabe, pensando, antes da live, e ele falou que ele conseguiu identificar a evolução dele na técnica em 3 etapas. Tipo, uma primeira etapa, mapa mental totalmente monocromático, Hum. sem nenhuma imagem e cheio de palavras. Do tipo, como que eu vou saber qual que é a palavra-chave? E se eu não lembrar? Não, na dúvida é melhor pecar pelo excesso. Aí, num segundo momento, ele já conseguiu, sabe, separar o joio do trigo e se concentrar nas palavras-chaves e usar cores. Só numa terceira etapa era palavras-chaves, colorido e imagens, ícones, Uhum. símbolos, né. Então, É um eu achei processo, que né? realmente é É, um processo de de aprendizagem, né, aprendizagem. não é um evento pontual. Perfeito. Então, eu falo, eu continuo me desenvolvendo até hoje. Eu, eh, uso mapas mentais há 27 anos, né, e decidi me profissionalizar há 22 anos atrás. Então, realmente dá para tudo, porque como eu já era fluente em inglês quando eu conheci os mapas mentais, eu não uso o mapa mental para aprender inglês, apesar de que eu já dei alguns workshops de como estudar inglês através dos mapas mentais. Mas eu uso o mapa mental, por exemplo, para estudar japonês, para estudar francês, para estudar outros idiomas, né. Agora que eu comecei a dar aula numa escola judaica, eu estou começando a usar o mapa mental para aprender hebraico. Esse é o meu novo desafio. Nossa. Muito bom. Uma coisa que eu não consigo fazer é reunião sem abrir um mapa mental. Não Fundamental. consigo mais. Não consigo mais. Excelente. Oh, Você É, passou para mim esse é, vício. é um problema isso aí, porque que assim. bom. É uma Tem, solução. não, Total, é uma total. solução, sim, mas assim, nossa, é um negócio, tá já Enraizado, enraizado né? na cabeça, né? Maravilha, É porque uma ele coisa. ajuda tanto para você definir a pauta, É. né, que a partir da pauta você define quem precisa participar dessa reunião para deliberações, para as tomadas de decisões. E imagine, ainda mais latino, né? Quando a gente começa a conversar, uma ideia puxa outra, que puxa outra, que puxa, fala, então, a gente pode até
marcar uma outra reunião para discutir essa ideia, mas voltando, o foco dessa reunião é essa. Então é uma técnica que te ajuda também a manter o foco, né, e conforme a gente vai discutindo, decidindo, você já vai definindo lá o plano de ação. Uhum. Quem vai ficar responsável por quem, né. Na época que eu trabalhava na empresa do meu pai, ele conforme a empresa foi crescendo, ele começou a estabelecer reuniões toda segunda-feira com todas as áreas, né, com os diretores, gerentes de todas as áreas. E eu tinha numa folha A3 o mês, né, da reunião, e cada uma das ramificações, né, desses troncos era um departamento, e tudo que era reportado na primeira semana eu anotava numa cor. Segunda semana, uma outra cor. Terceira semana e assim por diante. Então, eu lembro de um gerente do departamento de expedições falando que, puxa, se vier reclamação lá no telemarketing, né, do atraso das entregas, é que a gente está com problema nas caixas de Sedex, mas tranquilamente, próxima semana isso já vai estar resolvido. Então, eu fiz um destaquezinho lá, Uhum. porque eu adorei uma tirinha que eu recebi uma vez, a reunião, como que é? Tem vários participantes, né, o alguém, todo mundo, ninguém, qualquer um. Aí, assim, alguém fica muito bravo, porque ninguém fez o que tinha que ser feito, né, qualquer um podia ter podia fazer, né, Muito bom. mas todo mundo esqueceu. Então e aí, quando foi na semana seguinte, eh o gerente se reportou, passou a palavra para outro departamento, aí eu vi lá no meu mapa mental, né, que estava em destaque, eu pe 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 peri e as caixas de Sedex? Aí sabe quando você vê, assim, a pessoa querendo, assim, Hum. se esconder debaixo da mesa, que tá torcendo para cair no esquecimento. E o que acontece, com o mapa mental você sabe o que cobrar, de quem cobrar e quando cobrar, né. Então, realmente, reuniões com mapas mentais é muito mais eficaz, muito mais eficiente. Eu, na época que eu fazia consultoria ou que eu tinha agência, qualquer reunião com um cliente, briefing, tinha que ter mapa mental e assim, Perfeito. eu acho que isso puxa um gancho até pra outra pergunta que a gente queria te fazer, né, que é o Uhum. seguinte, uma das grandes vantagens que eu via de fazer um mapa mental numa reunião dessa, era justamente isso, de poder revisar depois e ser muito mais rápido de No encontrar caso as de coisas. você falar, né, de pegar o briefing, aí a hora que você volta para a empresa, para a agência, você tem que delegar, né, Exatamente. então o que que você vai delegar para quem, então E você tem que explicar pra porque assim, não dá pra você pegar a sua agência inteira e levar todo mundo pra reunião, parar todo mundo de trabalhar pra ir lá sim. conversar com o cliente e entender o Uhum. negócio dele. Quando você faz um mapa mental, a chance de você esquecer alguma coisa é muito pequena. Uhum. Você volta depois pra tua agência, senta com o teu time e passa um resumo. Mas aí com o Uhum. mapa mental aberto, ou seja, essa revisão, É muito ela é mais muito fácil, mais fácil. E aí eu rápida. eu queria que você comentasse exatamente isso, assim, nesse processo de aprendizagem, qual é o papel que tem a revisão? Porque o mapa Uhum. mental ele ajuda a gente a organizar na hora de colocar, mas ele ajuda muito na revisão, Sim, né. sim. Qual é o papel da revisão no aprendizado e como que o mapa mental ajuda a gente nisso? Já desde o primeiro livro que o Tony Buzan escreveu sobre o assunto, né, que aqui no Brasil a gente tem o título de, Use Sua Mente, ele fala da revisão espaçada. Então, a primeira revisão, ela deve ser feita 10 minutos depois que você aprende uma coisa nova. Depois 24 horas, né. Aí, se você faz uma revisão 24 horas depois, essa informação fica em alta por uma semana. Aí fazendo uma revisão uma semana depois, a próxima revisão é um mês e a última revisão 6 meses. Então tem informações que hoje, nós como adultos, né, eu lembro uma vez num treinamento assim: "Vocês lembram a musiquinha de Escravos de Jó?" Nossa, Escravos de Jó, eu falei eu nem lembro que idade que eu tinha quando eu cantei essa música pela última vez. Então, assim, é algo que por mais que você não tenha resgatado nessas últimas décadas, você lembra. Tá lá. Uhum. Por quê? A gente repetiu tantas vezes, né, numa determinada, né, em momentos em que o nosso cérebro tem picos, que você coloca na sua memória permanente. Mas aquilo que você não revisa com uma certa frequência, ela cai no esquecimento, né. Não sei se vocês assistiram aquele filme Inside Out, eh, como que chama? Fala das 4 emoções da Disney. Ah, é o É o Divertidamente. Isso, Divertidamente. Divertidamente, Muito isso, bom filme, né. né. Ah, e aí quando vai lá aquele elefante cor-de-rosa, vai lá no fundo do cérebro, e o que acontece? As memórias vão se dissipando, né, você vai Uhum. perdendo.
É Ela vai como ficando monocromática vai até no fim. ficando monocromática também. É. Né, a gente fala assim, é como se fosse, assim, um gramado que de tanto que você passa por aquele caminho, nem nasce mais grama, né, fica aquela marca no chão. Agora se você não frequenta, a grama vai crescendo, aí você já não sabe mais se é para cá ou para lá. Então essas trilhas neurais que são formadas no nosso cérebro quando a gente aprende coisas novas, precisam ser visitadas com regularidade. Agora, me diz como é que você vai montar um cronograma de plim, o que que deu 10 minutos, 24 horas, uma semana, um mês, 6 meses? É impossível você fazer um acompanhamento desses. Então a solução é fazer um mapa mental. Então você faz desde, criar um mapa mental sobre o que você está aprendendo de novo. Eu às vezes faço assim, né, de colocar, sabe, um papel em cima e tentar ver se eu consigo lembrar o que está escrito e você esconde, né, partes do mapa Uhum. mental para ver se você lembra. Passar limpo o mapa, né, escrever, começar do zero e fazer um novo mapa mental e comparar. Então aquilo que você conseguiu, né, reproduzir, significa que você fixou. Aquilo que você confundiu, opa, sinal amarelo. E o que você nem anotou, opa, sinal vermelho. Exige mais atenção, Sim. né. Então a vantagem de aprender com o mapa mental é que ele exige atenção. Né, porque você não vai conseguir escrever o seu mapa mental, ou que seja digitar o mapa mental, se você não estiver prestando atenção, Uhum. né, então você fica presente naquele aprendizado. Porque hoje, com esse excesso de informação que a gente tem, tudo distrai, Uhum. né, uma notificação no celular fica plim, plim, você já Perdeu o viajou, foco. né, já perdeu o foco. Eu costumo dizer que a gente vive na melhor era para aprender, né? Tá tudo disponível, mas também a era mais desafiadora para aprender, justamente por isso, né? A gente tem muita distração, Uhum. né? Muita coisa acontecendo que nos distrai, tira o foco e, enfim, Sem dúvida. prejudica o aprendizado. Agora, Liz, uma pessoa que está começando a estudar um assunto novo, né? Tô Uhum. começando a pegar algum assunto novo, um curso, um livro, algum assunto que me interessa. Que Um idioma. dicas, um idioma, boa. Que dicas você pode dar para essa pessoa que tá ali no início, não conhece mapa mental, tá ouvindo falar agora, primeira vez no podcast? Que dica que você dá para essa pessoa que tá começando agora para evoluir no assunto? Hum. A primeira coisa é materiais. Você precisa de basicamente 2 materiais para fazer mapa mental manualmente, que é papel branco, sem pauta, para quem inicia, quanto maior, melhor, e escrita colorida. Repare que a palavra-chave que eu usei não foi caneta colorida, mas sim escrita, porque pode ser tanto você pode escrever tanto com caneta, lápis, giz, pincel, com o próprio dedo, o que você quiser, mas é importante ter cores, Uhum. né. Quando eu dou palestra é muito legal, porque aí o pessoal vem: "Liz, podia me emprestar uma caneta?" "Claro." "De que cor?" "Qual espessura?" Que eu Para sou quem tá assim. só ouvindo, ela tirou um estojo cheio de umas 700 canetas aqui. É. Então, porque quando eu fui em 2000 eu fiz a minha primeira certificação, em 2001 quando eu fui até a Inglaterra conhecer o Tony Buzan pessoalmente, porque na época que eu fiz a minha certificação, ele estava concentrado em escrever livros. Então eu fiz a minha certificação com a Carol Arnold e a Wanda North. E, eu falei: "Como? Tony Buzan é vivo? Eu preciso conhecê-lo, né". Então eu fui, peguei o avião, fui até a Inglaterra, e quando eu tirei a foto da mesa do escritório dele, eu vi que ele usa essas canetinhas da marca, eu não sei se é Stabilo ou Stabilo. Stabilo, né, dessa Stabilo, eu falei: "Ah, eu quero canetinhas iguais do Tony Buzan", né. E aí em 2008, quando eu fiz a certificação com a Jamie Nest, ela também gosta de canetas alemãs, né, que essa marca é originalmente alemã, só que ela prefere a Stadler. Então a Stabilo tem ponta fina 0,4 e a Stadler tem 0,3, é 1 milímetro mais fina. E a Stadler ela é triangular, então ela é mais ergonômica, e você pode deixar estampado por horas que não seca. Então ela é um pouco mais cara que a Stabilo. E aí, eu faço isso, eu destampo todas as canetinhas e faço tudo e depois eu tampo as canetas. E conforme, né, a evolução da tecnologia, hoje as minhas canetinhas favoritas são as japonesas, da Pilot, de uma
modelo chamado Friction, que são canetas coloridas que apagam. Hum, Então, isso me dá uma liberdade Hum, de errar o meu mapa mental. é bom mesmo. Porque interessante. na hidrográfica eu ficava desesperada. Porque você usa, tipo, aqueles corretivos, se forem líquido, você fica lá. Pra ver se, como fala, seca Secava. logo para você poder escrever e você fica, o que, que foi que ele falou? Né, para conseguir anotar. Até que me veio a solução de aquelas etiquetas da Pimaco, sabe? Sim. Etiqueta, Sei. principalmente as que fica sobrando ao redor. Aí eu recortava e Colava. grudava. Era Passava a por minha cima. solução, porque corretivo em fita também com hidrográfica não funciona direito. Mas essas que apagam, nossa, é maravilhosa, porque aí você erra, apaga e continua escrevendo. Então, eu tenho assim, tanto folha de flip chart A3, A4, A5. Eu tenho uns pequenininhos aqui que eu nem sei que tamanho que é esse daqui, de tão pequenininho que é, né? E também software, porque por mais que, cientificamente, para o seu aprendizado, fazer à mão, manuscrito, é melhor para fixação, você cria mais linhas, trilhas neurais no cérebro do que digitando. Uhum. O argumento no software da edição É muito bom, É né? forte. não tem contra-argumento. Por mais que as canetinhas apaguem, o que acontece? Às vezes, quando você está com a visão global, você sabe Sim. aqueles Aí estados, você fala: quer mudar "Não é, tudo, né? né, ai, não é aqui, é aqui, isso aqui eu tenho que ver". Então, assim, o software tem essa vantagem da edição que é incrível. Uhum. Então e assim, existem softwares para todos os bolsos, todos os gostos, todas as plataformas, sistemas operacionais, então, sabe, cada um pode encontrar um que, né, porque muitos alunos vêm: Sim. "Liz, qual que é o melhor software?". É aquele que é melhor para você, para sua realidade, É. né. Eu gosto muito do MindMeister e do Miro. O Miro também tem agora, né? Ai, sim, ele O também Miro é tá muito legal. bom. Eu confesso que eu nunca fiz um mapa mental no caderno, na folha. Eu preciso Hum. experimentar essa É. sensação ainda pra ver a diferença na prática, né? Tem muita gente que fala assim: "Vixe Maria, que minha letra é feia". É por isso que o mapa mental a gente usa a letra de forma, que é uma letra mais legível, Uhum. né. E, assim, a liberdade do papel, porque o Tony Buzan, enquanto ele era vivo, ele tinha um software chamado iMindMap, que aí ele fazia exatamente o que dá para fazer no papel. Sabe, Uhum. você puxar a linha para a direita, puxar a linha para a esquerda, então do tipo, o lado direito do cérebro, você desenha com a ramificação para a direita, o lado esquerdo do cérebro, você puxa a ramificação para o lado esquerdo. Mas depois que ele faleceu, esse software saiu do ar. Se perdeu. Então, hoje não existe ainda nenhum software que faz a liberdade que você tem de papel e caneta. Porque às vezes Uhum. você fala assim: "Ah, eu quero fazer não sei o quê". Qual é o comando neste software para eu conseguir fazer uma flecha daqui para lá? Ai, então você tem que memorizar comandos, né. E aí você Uhum. quer fazer uma flecha, você risca e pronto, você fez a flecha. É verdade. Sim. Bom, a gente tá na reta final aqui, eu vou pedir pra você fazer uma indicação de alguma coisa que você acha interessante pro pessoal, pra nossa audiência aí consumir. Pode ser um livro, um documentário, um curso, o que você quiser, um Podcast. podcast. Ótimo. Então acho que a primeira indicação é minha palestra no meu canal do YouTube, Boa. É só procurar Liz porque Kimura. Liz Kimura, Mapas Mentais, hoje está com quase 60.000 visualizações, se eu não me engano. Uhum. E, lá é o mais básico, em que eu explico a técnica, mostro casos de sucesso, indico softwares, né, uma bibliografia básica. Se for livro, o primeiro livro para começar Mapas Mentais é esse da editora Pensamento Cultrix, ele também tem capa azul. Uhum. Né, todos esses livros que eu estou indicando é de autoria do próprio Tony Buzan, do criador da técnica. Mas se for para comprar um único livro, acho que esse daqui, Dominando a Técnica dos Mapas Mentais, é, assim, o Tony Buzan, ele viu que, né, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, antes de morrer, ele viu essa necessidade de escrever um livro chamado Dominando a Técnica dos Mapas Mentais, em que ele chama aqui, ó, o guia completo de aprendizado e uso da mais poderosa ferramenta de desenvolvimento da mente humana, porque tem muita informação distorcida. Uhum. Então ele falou: "Olha, pessoas não entenderam o que que é mapa mental e o que que não é mapa mental". Uhum. Esse é o Então, mais recente dele. hã, Um dos. é um dos.
né? Porque eu tenho, então, no final da palestra, no canal do YouTube, eu indico para as pessoas essa videoaula das leis dos mapas mentais. Em menos de 15 minutos, a pessoa aprende a Uhum. fazer mapa mental. E aí, quando eu, né, nas aulas que eu dou presenciais, né, que eu dava, né, porque com essa pandemia, né, as aulas ainda continuam online, eu ia visitar as mesas, as carteiras, eu falei: "Puxa, como comunicação é um desafio, né". Por mais que você fale, mostre, explique, não é isso que o aluno faz. Uhum. Então, junto com essa primeira videoaula das leis dos mapas mentais, tem uma segunda videoaula do que fazer e o que não fazer no mapa mental, né, Uhum. com, digamos assim, as principais infrações, né, cometidas Uhum. pelos iniciantes. Hã, acho que, né, e com certeza, indicar o curso. O curso, né, eu tenho aula lá na Mirago, Ah, Boa. é verdade. então tá lá, vocês Aliás, podem eu acho que aprender. devia ser obrigatório para todo mundo que começa a fazer qualquer Yes. curso na Mirago Esse eu acho que é o fazer. curso mais bem avaliado lá na É, nossa plataforma. Nossa, O pessoal que faz adora, né? é que É verdade. muito bacana. bem avaliado. Vale a Ah, pena, confira lá. Com certeza. gratidão. Porque quando eu dou aula de pós-graduação, por exemplo, lá na FIA, então, imagine, desde 2008, eu na reunião, né, com os professores, né, do curso, de gestão de projetos, de negócios, de inovação, eu me sentia um peixinho meio fora d'água, né, porque eu falei: "Poxa, o pessoal tá dando, né, uns temas tão assim, e meu tema é mapa mental". E aí, em 2005, foi defendida uma dissertação de mestrado dentro da USP, na FEA, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, sobre o uso do mapa mental em gestão de projetos. E existem 4 grandes áreas de conhecimento, que é a definição de escopo, análise de risco, gerenciamento de prazos e custos, em que definição de escopo, o Gustavo Schicarino concluiu que é uma das melhores ferramentas, se não a melhor ferramenta para definir claramente o escopo de um projeto, É. né, que você projeta, né, o seu computador no telão e parte, né, daquela telão em branco, fazendo brainstorm, aí organizando as ideias, assim, e definir claramente esse escopo e, como tudo muda, né, adequar, né, Uhum. esse escopo para o projeto. Então, Perfeito. lá e quando eu comecei em 2008 dar aula na ESPM, era dentro do SIC, do Centro de Inovação e Criatividade. Eu falei: "Opa, aí sobre inovação, eu acho que faz sentido". Uhum. Eu falei: "Isso daqui é muito legal". E, assim, recomendo, aprenda. A dica é aprenda mapa Muda a mental, vida. porque Da uma vida. vez que você aprende, você usa em todas as fases da É sua verdade. vida, né. Eu lembro quando faltava 6 meses para o casamento, o meu noivo na época me agarrou: "Sabe que dia que é hoje?". E eu parei e pensei: "Meu Deus, que dia que é hoje? Será que é aniversário de namoro? Será que é". O que se Aí ele mostrou assim, 3 dedos: "Faltam 3 meses para o casamento", e eu: "E?". E que eu estava uma noiva muito à vontade, né, tem até um programa chamado Noivas Neuróticas, né. Aí eu falei: "Não, ó, senta aqui". Peguei uma folha 3, desenhei 2 alianças, então: "O casamento está planejado da seguinte maneira, pá, 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 pá". Aí eu fiz 2 mini mapas mentais, um dos documentos que a gente ia apresentar no cartório e outro da lua de mel. Tudo que você precisa estar dia tal, hora tal, no lugar tal e falar sim, é só isso, né. Quando eu virei mãe, eh, consulta com pediatra uma vez por mês, eu falei: "Doutor, não tá entendendo, eu sou mãe de primeira viagem, eu tenho zilhões de dúvidas o tempo todo". Aí todas as consultas com pediatra em mapa mental, Mapa mental. né. Em 2013 eu fui diagnosticada com um câncer de mama, todas as minhas consultas com oncologista, mastologista, tudo em Mapa mapa mental. mental. Eu tive que implantar um catéter, então, eu fiz uma consulta com um vascular, e aí depois de nem lembro quantos anos depois eu fui tirar o catéter. E aí, eu percebo assim, esses profissionais eles estão tão saturados de falar a mesma coisa, né, para todos os pacientes. Aí eu estava lá com o meu mapa mental, ele terminou de falar, eu falei: "Doutor", né, porque eu tinha lá delimitado já 2 informações que eram importantes, eu preciso estar em jejum de 8 horas e eu tenho que chegar. Aí ele: isso mesmo, isso também". Olha. Então assim, se eu não tivesse com o meu mapa mental, já Sim, pensou se eu tivesse furado o jejum? ia passar. Né, eu teria que reagendar a cirurgia. Então, assim, as informações mais importantes eu tenho lá. Então, depois de não sei se foi 2, 3 anos que eu tive que, né, fazer a cirurgia Hum. de novo, eu tinha como resgatar quais eram, né,
os Pontos de procedimentos atenção, mais incrível. importantes. Então, com certeza, indico. Mapa mental. Tanto é que a minha hashtag eu faço mapa mental para a vida. Que você usa para Pra tudo. É tudo. verdade. Legal. Li, você falou do YouTube, né? Mas Sim. para quem quiser te achar, te encontrar Hum. aí nas redes sociais, que outros canais você tem? Fala um Ah, pouquinho do seu trabalho também, em acho geral. que, como eu ainda sou uma empresa de uma única pessoa, então, digamos assim, a rede social que ainda sou um pouco mais ativa é o Instagram, né, que é Mapas Mentais Liz Kimura, tudo com ponto entre as palavras, né, porque se fica tudo junto, a gente não sabe onde começa uma palavra, não termina outra, então é mapas.mentais.liz.kimura. Liz com Z. Lis com Z, que rima com feliz. E as Uhum. pessoas falam: "Ah, flor de lis". Eu falei: "Não, não, não, não. Flor de lis é com S, o meu termina com Z, rima com feliz". E muita gente me confunde com Kamura. Eu falei: "Não é Kamura, é Camura. Kimura", É verdade, Kimura. né. Então eu tenho assim, o Facebook eu já nem posto mais, acho que só é postado o que é reproduzido, né, no No Insta. Insta. Aí de vez em quando tem alguma coisa no LinkedIn. Mas o meu site, liskimura.com.br, também encontra informações, mas com certeza acho que o YouTube eu tenho, essa questão, né, a gente está envelhecendo e um dia a gente morre. Aí eu olhei para os meus cadernos, meus livros de mapas mentais e falei: "Puxa, as pessoas vão pegar, vão jogar tudo no lixo. Eu preciso deixar um legado". Então eu comecei a fazer toda quarta-feira às 15, uma live no YouTube, em que eu pego um dos mapas mentais, né, desses meus 27 anos de experiência e tenho então, eu tenho um mapa mental sobre a formação que eu fiz em coaching e também analista comportamental. Eu tenho um mapa mental sobre, minha filha, né, ela, assim, quando pequenininha, eu falei assim: "O que que você quer quando o que que você quer, ser quando crescer?". "Youtuber". "Ah, é? Você quer Uhum. fazer, vídeos de mapas mentais?". "Ah, não, mapa mental é chato". Magoou. Magoou, né. Então eu falei assim: "Ai, tudo que é forçado não rola", né. Sim. Então, quando começou a pandemia, ela falou assim: "Mamãe, me ajuda a entender pronomes?". "Pra já, vamos lá". Ai, pegamos Mapa folhas, mental. né, então foi folha para ela, folha para mim, um monte de caneta colorida, então. Aí a gente, como o mapa mental desenvolve muito essa visão global, então a gente partiu da visão dela, assim, primeiro a carreira dela como estudante, né. Então, ó, desde o ensino infantil, ensino fundamental, que se divide em fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, né, curso superior, né, graduação, pós-graduação, cursos extracurriculares, então, idiomas, esportes. E aí a gente fez uma mapa seguinte do zoom in do momento que ela estava vivendo. Então ela estava no fundamental 1, quinto ano, aí a gente expandiu para todas as matérias e os nomes dos professores. A gente abriu um outro mapa mental com um zoom in de fundamental 1, quinto ano, eh, matéria português, gramática, dentro de gramática, pronomes. Aí a gente expandiu para os pronomes pessoais, pronomes, né, e aí a gente fala: então pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, de primeira pessoa, do singular, de número, né, singular, plural. Então, dessa maneira eu fui mostrando para ela como que tudo se encaixa, né, as coisas, apesar de você ter uma matéria separada da outra, a vida é tudo junto e misturado, Uhum. né. E aí, entender como que tudo se relaciona e ó, ano, que agora ela tem uma prima que está no que a gente chamava de oitavo ano, que é nono ano do ensino fundamental 2. Aí, nossa, ela tá vendo como a prima tá sofrendo para estudar. Uhum. Pois é, essa é a triste notícia. E conforme os anos foram passando, vai ficando cada vez mais difícil. Hum. Mas a boa notícia é que você pode fazer mapa mental de É tudo e verdade. com isso facilitar, né, o seu aprendizado. Boa. Muito bom, muito bom. Bom, infelizmente a gente tá chegando no fim mesmo, porque por causa Hum. de horário mesmo, né, mas eu queria de verdade agradecer. Pra mim é uma honra receber você aqui no nosso podcast. A Liz que é inspiração, cara, assim, desde a primeira vez que eu conversei com você, né, Uhum. eu já falei: "Nossa, ela é muito especial, ela E é ele muito entra em contato diferente". comigo pelo LinkedIn. Então Foi. eu entro, tipo, às vezes, uma vez por mês, eu: "Vixe, tinha um convite aqui, olha, desculpa demorar para responder". Foi super Ah. bacana. Desde a primeira conversa, assim, Hum. e eu queria muito ter um curso
de mapas mentais lá no site da Mirago, porque eu realmente acredito que faz muita diferença na vida de qualquer pessoa que quer aprender qualquer coisa. Isso mesmo. Né? Então, pra mim, Uhum. é muito especial ter o curso lá e ter você aqui com a gente no podcast. Tenho certeza que a galera que tá ouvindo, se você tá ouvindo e ainda não foi lá olhar o que é mapa mental, pô, pelo amor de Deus, né? Vai lá, dá um pulinho, vai lá, segue a Liz lá no Instagram, vai lá no site dela. A Liz também você ministra vários cursos, treinamentos. Sim. Conta um pouquinho. Dentro do universo de treinamento, a gente tem uma diferença entre cursos abertos e cursos fechados. Então, curso aberto significa aberto ao público. Qualquer Uhum. pessoa pode ir lá se inscrever. Curso fechado, normalmente é o que a gente também chama de in-company, que é fechado para uma determinada empresa. Né? Como o mapa mental é um formato para organizar conteúdo, esse conteúdo pode ser de qualquer área, de Uhum. qualquer, sabe, De qualquer qualquer coisa. empresa, de qualquer departamento. Porque às vezes eu falo assim, ok, Liz, entendi. Quem que eu chamo aqui da empresa? Eu devo chamar que área? Vendas? Financeiro? Como eu falei, que área que eu chamo? Então, todo mundo? Qualquer área. Qualquer área, né? Qualquer área, qualquer nível hierárquico, porque dentro de uma empresa, o que acontece? Quanto mais alto o nível hierárquico, menos tempo a pessoa tem, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui uns mapinhas mentais da época que eu trabalhava na Cogumelo do Sol com meu pai, e aí eu entrava assim, com o meu mapa mental pronto, porque assim, presidente, ele só fica assim, e tchau, né? Próximo. Aí, assim, eu não podia esquecer todas as coisas que eu precisava falar, perguntar, dizer. Então, assim, eu tinha que estar bem focada. E por isso que, quanto mais alto o nível hierárquico, é importante no mapa mental saber para que direção você está indo, para de repente não estar remando o contrário, né, ao que a empresa quer. Agora, quanto mais baixo o nível hierárquico, né, tipo, a parte central do mapa meio que não tem a ver, sabe? É importante o que está na pontinha final do mapa mental, nos detalhes. Uhum. Né? Porque assim, a gente vai fazer o evento onde? Para quantas pessoas? Com a frente para essa parede ou para aquela parede? Com cadeira ou com braço de apoio? Então, do tipo, se vai ter braço de apoio, não vai ter braço de apoio, quem tá lá em cima, não Sim. me importune com esse tipo de pergunta, Uhum. né? Agora, quem vai colocar os hands-on, né, que vai colocar literalmente a mão na massa, precisa saber dos mínimos detalhes. Uhum. Por isso que uma mesma apresentação, né, um mesmo mapa mental, você pode usar ele para apresentar para os níveis mais altos, né, na hierarquia da empresa, ou para os níveis mais baixos, porque você vai entrando nas ramificações e sub-ramificações em todos os detalhes, Muito né? bom. E aí eu tive desde área de, acho que o mais exótico para mim foi o Beef Point, do Miguel, na área de agropecuária, em que para eles arroba é uma medida, né? Pra Uhum. gente aqui, arroba é outra coisa. E aí eram 2 dias de evento, 20 palestras cada dia, cada palestra 20 minutos, e ele me contratou para fazer os mapas mentais, e como ele cuidava, né, das perguntas e respostas, ele trazendo o microfone de um lado do outro do auditório, quando ele chegou perto pra mim, eu falei: "Miguel, deixa eu mostrar meu mapa mental". Ele fez aquela careta, assim: "Eu sei que tá com problema de horário, mas eu preciso de 3 minutos". Ele olhou, ele arregalou os olhos, assim, ele olhou pra mim: "Como?". "Tá bom, vai, 5". Levou mais tempo pra conectar o meu computador, né, porque ele estava transmitindo em streaming, tudo, né, e a palestra que tinha acabado de acontecer, que todo mundo na audiência tinha assistido a mesma coisa, eu consegui resumir em 2, 3 minutos, Uhum. numa única página, né, então todo mundo viu a mesma coisa, né, o que cada um anotou, né, aí na audiência eles falam assim: "A gente pode levar a japonesinha junto pra fazenda?". Porque eles estavam lá aprendendo tudo aquilo para reproduzir quando Legal. voltassem, né, então, né, como fazer isso? Com o mapa Show de mental. bola. Muito bom. Muito bom. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer de novo sua presença, Liz. Espero que você tá vendo a gente aí, ouvindo, tenha gostado, né? E que aproveite os mapas mentais para aprender melhor, mais rápido Desenvolver. e se desenvolver. Aprender o que quiser. É isso aí. Muito bom. Gratidão, Daniel, gratidão Obrigado, pelo Liz. convite. Obrigado. E fazer um convite para você, né? Se você está interessado tanto em mapas mentais ou outros assuntos relacionados a marketing digital, e-commerce, dá uma olhadinha lá no nosso site mirago.com.br. A gente tem vários cursos lá para você aproveitar e se aprofundar nos temas, tá bom? A gente fica por aqui então e a gente se vê então num próximo episódio. Valeu. Valeu!
Tchau, tchau. Tchau, tchau.